O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na sua roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a misericórdia do Pai nos trata de fato como a filhos, a quem se deve providenciar todos os dias o que comerem. Assim, o Pai do céu nos dá todos os dias, na palavra, um pedaço de pão. Certo, não é um pão para sustentar a nossa barriga, mas é um pão para nos sustentar todos inteiros. Também o nosso espírito precisa alimentar-se. É por isso que a liturgia da palavra da semana, com cada dia, tem seu pedaço de leitura, para que assim a gente possa se alimentar sempre, especialmente nesse tempo favorável, esse tempo propício, que é o tempo quaresmal, um tempo de maior sobriedade, tomara um tempo de maior silêncio, de maior introspecção, para que a gente possa se enriquecer maiormente. E a palavra hoje nos fala uma vez mais, como é própria do tempo da Quaresma, insiste sobre a pureza da religião, a pureza das práticas, para que não sejam somente ritos executados, mágicos, mas de fato transpareçam a alma da gente. A Quaresma todo o tempo bate sobre isso, a necessidade de nós purificarmos nosso relacionamento com Deus. Não deve ser somente assim um hábito, uma mania, de fazermos aquilo todos os dias. Tem gente que, se não lê aquele livro todinho de orações todos os dias, não dormem. Não é assim, nem precisa isso. Precisamos purificar a nossa religião. E Jesus diz: o Pai gosta dos verdadeiros adoradores, que são os adoradores em espírito e verdade. É a mesma natureza do trecho de hoje. Jesus está criticando os mestres da lei, os fariseus, os experts,
os entendidos na palavra, na Torá, na Bíblia dos judeus. Sabiam de cor, não só, mas ainda levavam colado na sua testa, tudo escrito aqui, na bainha das túnicas, enrolavam um pano no braço, tudo levando consigo palavras da Escritura. Jesus diz, não basta isso. Eles levam assim, mas não vivem a palavra, não buscam viver. Já são estabelecidos de Jesus. Sentaram-se na cátedra de Moisés, tomaram o lugar de Moisés e agora já estão ali pensando com a salvação garantida. Não existe salvação garantida para ninguém como merecimento individual. Existe a promessa porque Jesus misericordioso já a alcançou para todos, para todos. Mas não que isso seja automático. Nós também temos que usar nossas perninhas para caminhar lá. Então, é preciso também conhecer, pregar e viver. Jesus é muito forte quando diz, eles fazem tudo isso para serem vistos pelas pessoas, mas eles próprios não se preocupam de mexer um dedo para mover, para carregar esses fardos. Fardos eram os preceitos, as leis que impunham sobre os pobres coitados. Mas quem fazia isso não se preocupava de cumpri-las. Então, Jesus nos adverte, pois, de não imitar estas ações. Buscarmos uma vivência da fé, tete a tete, olhos nos olhos com Deus. Porque querer enganar Deus é uma grande idiotice. Porque Deus não só nos conhece o nosso corpo, como diz Davi, foste tu, Senhor, que me tecestes nas entranhas de minha mãe. Não só conhece a nossa biologia, mas também conhece a nossa alma. Necessitamos continuamente de nos purificar. Essa é uma travessia da vida inteira, a purificação, a conversão. Não existe, meus irmãos e irmãs, a pessoa convertida. Existe pessoas que experimentaram num dado momento, numa dada situação, uma presença muito forte de Deus e naquele dia tomaram uma decisão, digamos, como se fala do futebol, não é isso? Houve o chute inaugural, chute de partida, mas a partida ainda vai rolar aí. Por quê? Porque nós devemos nos converter todos os dias e até a hora da morte, morrendo e aprendendo, não é assim? Todo o tempo. Então, conta-se que a velhinha já estava para morrer, a velhinha estava agonizando, e procuraram uma vela para botar aqui na mão da vovó, uma vela para cá, uma vela para ali, não acharam nem a vela. E alguém disse, tem a lamparina, e trouxeram a lamparina para botar na mão da velhinha, estava morrendo. E então a velhinha, suas últimas palavras, morrendo e aprendendo, ou seja, que em lugar da vela se pode colocar a lamparina. Foi para quebrar um galho. A vida inteira é uma busca de conversão, aprendendo todo o tempo como caminhar com Deus. Por isso a nossa igreja nos ensina assim, os batizados têm necessidade de se converter todos os dias, até a hora da morte. Depois da morte, estamos entregues nos braços do Pai. O apelo de Cristo à conversão ressoa continuamente na vida dos batizados. Ei, batizado, você que já tem 90 anos, todos os dias, para você também, o apelo de Cristo à conversão se renova. Ei, Padre Ramos, você que já tem 5,6, todos os dias, necessidade da conversão.
Ei, coroinha, você que deve ter ainda uns 10, 11 aninhos, para você também já é para ir aprendendo a importância e a necessidade da conversão. Porque ressoa o convite de Cristo na vida dos batizados. Esta conversão é um compromisso contínuo para toda a igreja, que é santa, mas que reúne em seu seio os pecadores. A igreja é santa, mas a nossa presença de pecadores a faz buscar todos os dias a necessidade da purificação. E nesse sentido, o nosso Papa Francisco tem sido mestre. Ele diz as coisas mesmo claras, né? Ele fala, ultimamente insistiu sobre a fofoca, que é uma coisa que destrói todos os ambientes. E ele diz mesmo claramente, até os ambientes eclesiais, ou seja, os ambientes da igreja. Fala para todos, fala para os sacerdotes. Sacerdotes, vocês devem ter cheiro de ovelhas, ou seja, estar no meio delas. Irmãs, vocês não são moças velhas solteironas, vocês são mulheres consagradas a Jesus Cristo e aos irmãos. Fala para todos, Papa Francisco. Fala para os cardeais, que é preciso simplificar o relacionamento dentro da igreja. Eu estava lá no dia do cardeal Dom Orani, quando ele foi receber as honras cardenalícias, e fazendo o seu sermão, depois de tudo, o Papa disse para eles, e tem mais, vamos embora acabar com esse negócio de corte. Corte são coisas de príncipes, são coisas de reis, são coisas de burocracias, de vaidades deste mundo. E, como sabemos, corte, ambiente propício para fuxicos, para competições, para armações, para maquinações, para destruições. Então, ele recomendou aos cardeais. Dom Orani estava lá, certo? Vamos acabar com esse negócio de corte. A igreja deve ser servidora, simplificar-se. A busca da conversão contínua para toda a igreja, que é santa, mas que reúne em seu meio os pecadores. Vamos pedir, meus irmãos e irmãs, para nós na graça, essa consciência de que nunca chegamos, mas que precisamos continuamente modificar a nossa vida para o melhor, claro. Santa Teresinha dizia que até o fim a gente deve perseverar. Jesus também nos ensinou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque a gente, na caminhada, pode pôr tudo a perder, O demônio retorcia Santa Teresinha, já na hora da morte, e ela dizia, ai meu Deus, ele me segura como se ele tivesse as mãos de ferro e quer me triturar. Mas o seu último suspiro foi uma conquista. Jesus, eu te amo. Meus irmãos e irmãs, que nós possamos também imitar a doutora da igreja, Santa Teresinha de Jesus, perseverar até o fim e na hora da morte podermos dizer, Jesus, eu te amo. Um instante de silêncio.